Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos dar sequência ao estudo daquele procedimento especial que nós começamos a tratar na aula anterior, que é da ação de demarcação e divisão de terras particulares. Então, na primeira aula, nós tratamos ali de disposições gerais, e aí você deu uma estudada no material escrito, já está mais tranquilo, e aí agora a gente pode pegar o procedimento especificamente. Vamos falar primeiro da ação de demarcação. Olha só, a ação de demarcação a gente tem aí regulada entre os artigos 574 e 587. Né? O Código diz que na petição inicial, que vai ser instruída com os títulos de propriedade, vamos lembrar que na aula passada a gente disse que para propor a ação de demarcação só tem legitimidade o proprietário, então eu tenho que instruir com os títulos de propriedade. Né? Designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, tá? Descrever-se-ão os limites por constituir, já que eu quero demarcar, eu tenho que dizer, ó, o limite é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então tá aqui a terra, a outra, e eu vou apresentar qual o limite que eu quero constituir. Também pode ser também os limites que eu quero aviventar. O que é aviventar? A gente já viu aí na aula passada, né, lá no material escrito. Eventualmente, aqueles marcos, que definem os limites, eles podem ter se perdido com o tempo. Então, eu preciso estabelecer, né, reavivar esses marcos, tá? Ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Então, tem um terreno aqui, tem um outro que tem um terreno aqui, e tem esse outro com terreno ali. Eu vou, então, indicar todos os proprietários que fazem, né, limite com os proprietários das terras que fazem limite com a terra desse proprietário que move a ação de demarcação, tá? Então diz assim, que qualquer condômino é parte legítima para propor a demarcação do imóvel comum. Então vamos supor que aqui tenha um condomínio, mas a gente não está entrando com a divisão. Na verdade, a gente quer só a demarcação. Então, qualquer um deles, tanto A quanto B, ou até os dois em conjunto, podem propor essa ação de demarcação, porque está fazendo isso para defender a própria propriedade, ok? Então, qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais condôminos para querendo intervir no processo. Né? Se ele requerer intimação, o condômino vai intervir na condição de assistente litisconsorcial, é claro. Né? Assistente, porque o direito dele está sendo discutido ali. Litisconsorcial. A citação dos réus será feita pelo correio, observado o disposto no artigo 247, é o artigo que trata da citação, e será publicado edital nos termos do inciso 3 do artigo 259, edital, aquelas hipóteses de pessoas desconhecidas, né, incertas, então também o 259 é o artigo que versa sobre a citação por edital. Feitas as citações, os réus vão ter o prazo comum de 15 dias para contestar. Não é prazo sucessivo, é prazo comum. Após esse prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum, tá? Então, temos que tomar cuidado aqui o seguinte. O Código Novo, ele traz lá critérios de... quando eu tenho litisconsórcio passivo, em que você, à medida que os réus vão sendo citados, né, vamos supor que seja uma ação que não dê para submeter a mediação à conciliação, versa sobre um direito que não admite transação, por exemplo. E aí, a citação já é para contestar. Então, à medida que eles forem sendo citados, a gente tem lá regras específicas sobre a contestação. Por que aqui a regra é diferente? Porque aqui a gente está falando de um procedimento especial. E aí, após a contestação, que tem essa regra específica, o Código diz que a gente passa a observar o procedimento comum. Tá? Então, a contestação não vai seguir as regras do procedimento comum, que seria, em tese, aquelas que estão previstas ali no artigo, a contestação está no 336, mas os prazos, 200 e... a gente fala da citação, na verdade começa a correr o prazo, então é no artigo 200
231, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, e aí diz assim, ó, não havendo data de publicação, dia de carga, parágrafo 1º, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6. Então, vai ser, eu vou analisar aqui, o artigo 231 fala da juntada do AR, o 2 a juntada do mandado cumprido, né, o 3 a data de ocorrência da citação ou da intimação, tá? Quando ele se der por ato do escrivão ou do chefe da secretaria, dia seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz quando for por edital, e assim sucessivamente. Tá? Então, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput. Então, aqui, na verdade, a gente tem um prazo comum, mas o que eu estava tentando encontrar aqui no código, na verdade, deixa eu ver se está por acaso ali, quando fala da audiência no 334, audiência de mediação, 334... Assim, é o 335, que fala assim: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, ou de mediação, ou da última sessão de conciliação. 2, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação, apresentado pelo réu. 3, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. E aí o parágrafo 1º diz: no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do 334, parágrafo 6º, que hipótese é essa do 334, parágrafo 6º? É a hipótese em que eu tenho desinteresse de todos os litisconsortes na realização da audiência. Tá? Então o parágrafo 1º diz lá que na hipótese... onde que está? 330, já saiu aqui. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo essa recusa de todos os litisconsortes, o termo inicial previsto no inciso 2 será para cada um dos réus, tá? Então do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, será para cada um dos réus a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então percebam, nesse caso aqui eu não tenho prazo comum. Né? O prazo ele vai ser, não dá nem para falar que na verdade vai ser um prazo sucessivo, né? Só que não necessariamente observando uma ordem específica entre os litisconsortes. Então, para resumir isso tudo, essa bagunça que eu fiz aqui agora, é o seguinte: a regra geral lá da citação continua igual à do código anterior, ou seja, se a gente tem, por exemplo, a realização da audiência de mediação, com todo mundo participando, não teve conciliação, começa a correr o prazo é comum, tá? Agora, quando o juiz marca a audiência, o autor apresentou na petição inicial a recusa, tá? Os réus foram citados e cada um vai apresentando a sua petição de recusa, né, naquele prazo que a gente estudou lá na audiência, na aula de audiência de mediação e conciliação, até 10 dias antes da realização da audiência. Então, à medida que vai sendo, ou que vão sendo apresentadas essas petições de recusa, já vai, de acordo com esse parágrafo 1º do artigo 335, né, o termo inicial previsto no inciso 2, protocolo do pedido de cancelamento, tá, será para cada um dos réus a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então, é uma situação meio confusa aí que o código cria, né? Dá até para criticar esse dispositivo, de certa forma, porque a audiência só não vai ser realizada se houver a recusa de todos, mas se cada um vai apresentando recusa em um determinado momento, o prazo já começa a correr. Então é um negócio meio estranho. Mas o que importa para a gente aqui, que eu queria chamar a atenção nesse procedimento, é que essas regras todas que eu estou falando lá do procedimento comum não se aplicam aqui, porque eu tenho uma regra específica da contestação, que é o prazo comum de 15 dias. A partir daqui é que a gente vai ter a aplicação do procedimento comum, tá? Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Concluídos esses estudos, os peritos vão apresentar o laudo, né, sobre o traçado e
considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que eles apurarem, que eles levantarem. Tranquilo? A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. A sentença proferida nessa ação demarcatória determinará a restituição de área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado ou ambos, tá? Então isso aqui também é importante. Decidiu, é aqui. Então tá, o juiz vai declarar o domínio ou a posse de quem tiver sido de alguma forma prejudicado. Então aqui antes estava assim, ó, passou a linha aqui, eu vou devolver isso aqui para o lado de cá, tá? Vou declarar a propriedade e a posse também, se a pessoa eventualmente já estava aqui, poderia até ter um litígio qualquer aí, um litígio não, uma lide, né? Um litígio, a gente lembra que algumas ações são vedadas durante o curso de uma ação possessória, né? Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Então isso aqui já no mundo dos fatos, já o cumprimento da sentença. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação em qualquer tempo dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. As plantas, elas serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo, que vai conter, que conterá o ponto de partida, de onde começou a medição, os rumos seguidos, foi tantos metros, tantos quilômetros a norte, a partir daqui virei para tantos graus à direita, segui o curso de um rio natural, desci ao sul, tantos graus e tantos metros, tantos quilômetros, tá? Então começa a descrever, tá? E se for necessário, vai aviventando, né, os antigos rumos que já existiam, tá? Com os respectivos cálculos. Os acidentes encontrados, então aqui tem um acidente geográfico qualquer, um declive muito acentuado, uma serra, enfim, e aí vai embora. As cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios, as lagoas e outros. A indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos que foram aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual. Também vai ter a composição geológica do terreno, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras, tá? As vias de comunicação com aquele terreno, as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais, estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais. Porque aí, por exemplo, uma rodovia federal ou estadual, ela tem um traçado já previsto ali no projeto originário da sua, quando foi elaborado o projeto para a sua construção. Inclusive existe ali uma faixa de domínio que é definida nesse projeto, tá? Que vai ela acompanha o traçado da rodovia e avança um X em metros, alguns metros, para poder impedir que sejam construídas, feitas edificações ali naquele pedaço. Então isso tudo acaba que faz com que sejam referenciais seguros, né? Essas rodovias. Então, X metros da rodovia tal, então acaba sendo aí um referencial seguro. A indicação de tudo mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, aquilo que eu fui dizendo, comecei por aqui, chegando em tal lugar, eu virei 45 graus a nordeste, segui por mais tantos quilômetros, aqui tem que ter um marco, aqui no marco inicial, marco primordial, e toda vez que tiver um vérticezinho, eu vou firmando marcos, tá? Salvo se algum desses pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor, que é o profissional responsável por essa medição, ou as divergências porventura encontradas.
Juntado aos autos esse relatório dos peritos, o juiz vai determinar que as partes se manifestem sobre esse laudo no prazo de 15 dias. Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, quer dizer, a partir da manifestação das partes, o juiz pode acolher essa manifestação e determinar essas correções ou retificações, lavrar-se-á em seguida o auto de demarcação, em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Tá? Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Então, já todo mundo se manifestou, os peritos, as partes, o juiz já determinou a retificação, agora vai ser feita ali, então, em definitivo a demarcação e o juiz homologa por sentença essa demarcação. Beleza? Então é isso aí. Terminamos aqui a nossa segunda aula, né, sobre divisão e demarcação. Tivemos a primeira aula sobre disposições gerais, essa agora sobre demarcação, e a última aula desse tema vai tratar da divisão, da ação de divisão. E aí a gente já está falando de uma ação em que eu vou pegar um bem, que eu tenho vários donos, né, e aí esses donos vão dividir esse bem, definindo qual é o quinhão de cada um. Isso aí é o tema da nossa próxima aula. E a gente se encontra lá.